regional, do PIBID e da residência pedagógica, né? E quando a professora Kézia, que é nossa coordenadora, né, institucional, ela trouxe a sugestão, né, de que nós pudéssemos apresentar propostas para o evento, né? Inicialmente, nós pensávamos em fazer uma mesa redonda, né, sobre essa temática, que nós intitulamos aqui o minicurso, Educação Histórica e Cultura Visual, propostas metodológicas do audiovisual no ensino de história. Mas, diante da grande extensão, né, que tem sido esse evento, e também da redução em relação à quantidade de mesas por estado, né, então foi proposto que nós transformássemos nossa proposta em um minicurso. Então, nós fizemos isso, né? Então, esse minicurso, ele está sendo organizado, né, e será produzido aqui pela equipe do Residência Pedagógica do campus de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão, do curso de História, né, em parceria com o professor Reinaldo, que é colaborador e que também atua no PIBID, na Universidade Estadual do Piauí, no campus de Campo Maior. Então, além de nós dois como docentes orientadores, né, tem também a participação da Maria Raimunda Belchior, que é uma professora preceptora de uma das escolas, né, onde a gente atua com o programa Residência Pedagógica, e o Tairo Machado, que é nosso aluno residente, e que também vai participar aqui do nosso minicurso, certo? Então, eu sou o professor Eloy Barbosa de Abreu, sou docente da Universidade Estadual do Maranhão, vinculado ao Departamento de História e Geografia do campus de Caxias. Estou formado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, com mestrado na Universidade Federal da Paraíba e doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, sou concursado na área de ensino de História, e desde que entrei na UEMA venho atuando na área de estágio, nas práticas curriculares, e recentemente no desenvolvimento do programa Residência Pedagógica aqui na instituição, né, como projeto constituído a partir da parceria com o professor Reinaldo. E aí a gente, na verdade, vai trazer algumas experiências, né, no campo da educação histórica, na educação básica, né, fruto das nossas pesquisas e também do trabalho com a residência, né, já praticamente aí quase um ano, né, de desenvolvimento do programa. Então, experiências sobretudo com o audiovisual, né, não só o uso do cinema, mas também das tecnologias digitais, né, e também discussões sobre a questão da linguagem, né? Então, basicamente, né, nós vamos discutir sobre essas questões, certo? Mas, sobretudo, na troca de experiências em relação às nossas experiências como professor, docente, orientador, como preceptora, né, e orientadora de alunos residentes, e o Taylor, né, na experiência de residente e de atuação também em projetos que envolvem o uso do audiovisual, né? Então, eu acredito que é isso, e aí eu dou espaço para que o Reinaldo possa também se apresentar, a Maria Raimunda e o Taylor, para que vocês conheçam um pouco, né, a trajetória de cada um. Obrigado. Bem, obrigado, Eloy. Valeu. Bem, gente, eu sou o professor Reinaldo, né? Reinaldo Barroso, sou também professor da Universidade Estadual do Maranhão e professor da Universidade Estadual do Piauí. Colaboro aí com residência pedagógica da Universidade Estadual do Maranhão no campus de Caxias, e também sou um dos coordenadores do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre África e o Sul Global, que é carinhosamente intitulado de NEAfrica, que tem diferentes ramificações pelos estados do Maranhão, Piauí, Bahia, então a gente tem uma larga, diferentes trabalhos, dentre eles alguns trabalhos relacionados à reprodução
de filmes, os mais diversos tipos, em escolas e outras comunidades de ensino, certo? Então, a gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos do tipo há algum tempo, certo? Bem como eu também venho fazendo trabalhos similares na cidade de Campo Maior, no Piauí, através de um projeto chamado Cinema Heróis de Genipapo. Então, já tenho aí algum tempo discutindo sobre isso, tentando colocar as relações audiovisuais para algumas pessoas em diferentes localidades, certo? E aqui conosco vai ter outros dois, né, que aí eu também abro a possibilidade. O começo do curso é assim, gente, a gente gasta um tempo falando de nós mesmos, das siglas que nos acompanham, certo? Desse conteúdo inicial assim, tá bom? Para vocês saberem com quem que vocês estão falando, com quem que vocês estão lidando hoje e amanhã, mas a gente promete que daqui a pouco a gente vai começar realmente com conteúdo direto, tá bom? E aí deixo com vocês a palavra aí da nossa queridíssima Maria Raimunda, que também vai se apresentar, e logo em seguida o Tylon. Certo. Boa tarde a todos. Como já foi falado, eu sou a professora Maria Raimunda, professora de História, formada pela UEMA, e professora pela Secretaria de Educação do município de Caxias. Tenho uma especialização em ensino de História, História do Brasil, Sociedade e Cultura, e atualmente também estou como preceptora, junto aí com o pessoal no programa do Residência Pedagógica. E a nossa participação, junto com o professor Eloy, com o professor Reinaldo e Taylor, é para a gente estar discutindo, né, essas ferramentas audiovisuais, né, no ensino de história. E principalmente, né, tá dando a minha contribuição em relação ao ensino de história no ensino básico, né, que eu sou professora do ensino fundamental 2, e hoje e amanhã nós iremos estar discutindo sobre essa ferramenta e as possibilidades que a gente pode estar utilizando dentro das aulas de história. Tá? Vou ser bem breve hoje, é só uma apresentação, no decorrer nós iremos falar mais, e passar a palavra para o Caio. Obrigado, professora. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Tylon Machado. Sou acadêmico do curso de História, estou concluindo o meu curso. E durante essa trajetória tive a oportunidade de participar por faixa etária de 2 anos de um projeto de extensão que envolvia o trabalho com audiovisual, e eu vou tentar trazer um pouco dessa experiência para vocês, as dificuldades, né, e os cuidados de trabalhar com audiovisual em sala de aula. Só reiterando, né, antes de o Eloy colocar alguma coisa, gente, que aqueles que chegaram agora, nós estamos gravando para colocar no canal, que é o canal que, na realidade, o Eloy e eu participamos e dividimos a organização do canal, que é o canal Linguagens na História no YouTube, e estamos gravando para também colocar disponível nesse canal para quem quiser assistir posteriormente, tá bom? Só essa breve observação, certo? Eloy? Ok, não, tranquilo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Pedir também que, se quiserem colocar aí no chat, né, nome, de onde, né, se está vinculado a algum programa, do PIBID, do Residência, né, para que a gente possa também, não dá para todo mundo se apresentar, né, não vai dar para se apresentar por conta do tempo e também da dinâmica aqui, mas seria interessante também para que a gente conhecesse um pouco, né, de quem está participando. E aí acho que a gente pode seguir então, né, Reinaldo, os slides aqui. Sim, pode. O Tylon vai colocar a exibição deles aí pra gente, é o Tylon que vai exibir, certo? Mas botem aí, gente, no chat pra gente saber quem são vocês, certo? O que querem, o que procuram, certo? E também interagir, né, da medida que a gente for falando, também se quiser fazer algum questionamento, eu acho que essa troca, né, ela é bem legal também de se fazer. Só evitem falar mal da gente, tá bom? E aí, deixa eu colocar.
Certo. Bom, antes da gente passar, então, para uma reflexão, né, do ponto de vista teórico, metodológico, conceitual em relação à própria ideia de educação, né, de educação histórica, de cultura visual, eu queria, na verdade, começar com um exercício, né, sobre a questão da linguagem, né, de como a linguagem ela é construída historicamente, culturalmente, né, ela é uma construção, né, do intelecto humano, né, e diversificada. Então, essa imagem, né, que vocês estão olhando aí, ela é fragmento, na verdade, do roteiro do filme Desmundo, que eu acredito que quase todos vocês devem conhecer, né, uma produção baseado num romance da Ana Miranda, né, e a imagem foi extraída do roteiro, né, do roteiro da Sabina Anzoateg, e aí eu gostaria de um voluntário, uma voluntária para fazer a leitura do texto. Gostaria de fazer a leitura do texto, tanto o texto da esquerda quanto o texto da direita. Não sejam tímidos. E aí, enquanto o voluntário ou a voluntária lê o texto, né, gostaria também que vocês fizessem o exercício de fechar os olhos e imaginar o que está sendo lido, né? Vou ler, Eloy, viu? Como não Certo. apareceu o voluntário ainda, me propus. Tá certo. A Obrigado. praia é ampla, mas não há porto. Apenas uma pequena cidade, quase um acampamento à beira da mata. As mercadorias são descarregadas na areia, onde há um alvoroço de homens e animais de carga. Todas as meninas estão agrupadas. Oribela está isolada no fim do barco, junto com caixas, sacos e baús. Traz no colo um saco de pano rústico, uma pequena bagagem. Maria nota... Gente, uma mensagem aqui, aí bagunçou foi tudo aqui. Maria nota uma expressão. O próximo. Leio logo ou você vai comentar? Sim, pode ler em sequência. Maria. Chá, chá. Baixe o rosto, o sol vai queimar vossa pele. Chá, chá. Baixar o rosto, o sol e varde. Queimar vossa pele. Oribela finge não ouvir e continua olhando. Praia, este dia, um padre jesuíta, 30 anos, um hábito, velho e gasto. Observa a chegada das meninas e certa distância. Oribela sente o impacto da quina do barco batendo na areia. As meninas descem do barco. Maria faz um gesto para que se apresse. Ok, certo. Tá, eu mantenho nesse slide, tá? Não passo ainda para o próximo. Bom, então, eu acredito que ao ler o texto, vocês muito provavelmente criaram imagens mentais, né? Em relação àquilo que estava sendo lido, né? A partir de referências que nós temos em relação à associação que nós fazemos entre som, né? Códigos, imagens que são, na verdade, familiares a nós, né? Então, na verdade, esse tipo de exercício, né, é para que a gente possa perceber que a linguagem escrita, ela evoca imagens mentais, né? E que o processo de construção da linguagem, né, ele está associado, eu não vou, claro, adentrar aqui uma discussão, digamos, histórica em relação ao surgimento da escrita, da linguagem, todo esse processo, mas
para que a gente possa, antes de passar para as discussões mais pontuais em relação ao audiovisual, né, e a própria ideia do cinema também, né, que vai ser pontuada aí pelo professor Reinaldo, pela Maria Raimunda, pelo Taylor, né, a gente pensar a ideia da questão da linguagem, né, a linguagem como um recurso, um artefato, né, uma produção intelectual humana, né, que surge primeiramente como uma representação gráfica de alguma coisa, né, por exemplo, né, a palavra praia, né. Hoje a gente sabe que a palavra praia, ela tem uma grafia para designar o som, né, da palavra praia, mas ela está associada também a uma imagem, né, uma paisagem, a um espaço físico, né, geográfico. Então, existe, dentro desse processo de construção da linguagem, né, a representação gráfica do mundo, ela foi um primeiro processo, né, de construção. Depois, ela transforma-se na inscrição gráfica dos sons. Então, à medida que as letras foram sendo justapostas para compor as sílabas, os fonemas, né, então as palavras foram sendo criadas aí para descrever, né, sons gráficos, né, na verdade, para fazer grafias dos sons. Então, esse processo revolucionário, né, de conhecimento, ele foi introduzindo, na verdade, novas práticas, né, dentro das relações sociais, dentro das relações da própria humanidade. Então, por isso que, antes da gente passar para essa discussão, é importante que a gente perceba que a linguagem, ela é uma construção histórica social, né, e que está relacionada a uma questão da humanidade de sobrevivência, né, de relações sociais, de interação, né. Então, essa introdução, né, de novas práticas, né, de refletir, de também expressar ideias, né, e de circular informações. Então, o processo da linguagem está dentro dessa relação. E aí, dentro dessa questão, né, esse recurso de inserção social, né, e de acesso à linguagem, à cultura, né, também está relacionado a esse processo, né, que ao mesmo tempo que une, né, ou que insere a humanidade dentro de uma relação cultural, social, de comunicação, né, de trocas de informação, ela também segrega, porque a gente sabe que à medida em que essa linguagem ela vai se tornando mais complexa no sentido da inscrição gráfica dos sons, né, é preciso um aprendizado em relação à decodificação dessa grafia, né? Então, com o processo de alfabetização, né, a decodificação da linguagem ela foi se tornando elitista, né? Ela foi se tornando elitista para aqueles que conseguiam ou que aprendiam a decodificar esses elementos, né? Então, e aí, um outro ponto também importante antes da gente passar para as outras discussões é perceber que essa questão da relação com a linguagem, ela, ao mesmo tempo que ela une, que ela insere, né, ela também segrega. E, do ponto de vista da educação, a escola ela foi criada dentro dessa perspectiva, né, pensando aqui no contexto ocidental, né, cristão, europeu, né, a escola ela vai ser criada nessa Europa iluminista, né, nesse contexto da Europa iluminista, e se expande dentro do processo de colonização, dentro dessa relação, né, elitista, segregadora, né, a defesa também, na verdade, de um idioma, né, pátrio, também de uma relação com a formação nacional, né, de uma escrita, da difusão também, digamos, da alfabetização e do desenvolvimento do nacionalismo, né? Então, e aí isso também vai criando barreiras,
né? Ao mesmo tempo que vai desenvolvendo, né, habilidades, vai criando barreiras em relação à sociedade, né? E aí, o século XIX, né, mais especificamente, vai passar por um processo de expansão tecnológica, né, industrial, sobretudo a partir do próprio processo de globalização, claro, né, que não acontece no século XIX, esse processo de mundialização ele é bem anterior, mas o desenvolvimento tecnológico encurta cada vez mais essa relação no tempo e no espaço em relação às diversas áreas do globo, né, do planeta. E essa revolução tecnológica que vai acontecer no século XIX, ela vai justamente registrar aí uma reprodução e uma difusão de som e imagens. Então, nós temos a formação escolar completamente alicerçada na base da escrita, né, da linguagem escrita, desse contexto iluminista, de um saber elitista, né, e uma alfabetização também vinculada aí a alguns grupos que conseguem, né, ter acesso a essa decodificação da linguagem escrita. E o século XIX como um século de desenvolvimento de uma linguagem de massa, né, tanto em relação ao som quanto à imagem, em relação aí ao rádio, né, depois a própria câmera fotográfica, a televisão, né, o telégrafo, enfim, vários equipamentos aí que vão difundir essa tecnologia audiovisual, né, mas que também ela é segregadora, impõe barreiras, né, por conta do próprio desenvolvimento tecnológico, do acesso a esses equipamentos tecnológicos, né, e isso vai gerar uma série de dificuldades aí também. Então, dentro dessa perspectiva, né, emerge justamente uma cultura planetária, né, que é eminentemente audiovisual no século XIX. Né? Então, essa linguagem ela passa a se tornar diversificada. Né? Claro que, nesse primeiro momento, a imagem ela não está ali colocada como um problema, uma reflexão, isso vai acontecer no século XX, sobretudo a partir da inserção dos estudos antropológicos, né, da própria psicanálise criada por Freud, no sentido da interpretação dos sonhos, né, e também da antropologia em estudar comunidades ágrafas, né, ou que lidam com a relação da linguagem a partir das imagens, né, da cultura visual, e não exatamente em relação à questão do texto, né, a produção textual. Mas isso não vai ser de imediato, né? Essa inserção da imagem dentro do campo científico e também escolar não acontece de modo imediato. Né? Isso se dá a partir de um revisionamento, né? De uma reestruturação dos paradigmas, e aí no campo da história a gente vai ter essa perspectiva muito a partir da virada cultural, né? Da inserção dos paradigmas das ciências sociais no campo da história, né? Porém, essa questão, né, da produção visual, da linguagem visual e também audiovisual, né, ela começa a se intensificar, sobretudo, a partir desse desenvolvimento tecnológico do século XIX. Né? Então, no século XIX e século XX, a gente tem uma educação e a construção de um conhecimento científico assentado na confiabilidade, né, e, sobretudo, na racionalidade do texto escrito. Né? Nós ainda somos, inclusive, uma sociedade muito presa a essa questão, né, da linguagem escrita. Porém, como eu já coloquei, né, a influência de outros campos, né, as relações da história com outros campos, das ciências sociais, da psicanálise, vai abrir espaço para a reflexão da imagem.
né? A antropologia, a psicologia, né, sobretudo a psicanálise, a semiótica, né, juntamente com a linguística, que vai trazer aí a perspectiva da análise, né, dos símbolos, da reflexão sobre a questão da imagem, né, também vai trazer mudanças aí para a reflexão da cultura visual, da linguagem visual dentro do campo do conhecimento, de construção do conhecimento histórico e também da linguagem e da produção do conhecimento histórico, né, não só historiográfico, mas também da produção do conhecimento histórico escolar. Então, e aí dentro disso a gente tem vários meios que começam a ser inseridos, né? Como eu falei, o rádio, a TV, o cinema, né, a fotografia, a pintura, escultura, enfim, uma cultura visual que passa a ser inserida dentro desse cenário, né? Dentro dessa produção científica e também dessa produção escolar. E aí, o audiovisual, né, o uso do audiovisual, ele está dentro desse processo. Então, eu trouxe isso para que a gente possa refletir um pouco sobre essa questão da produção da linguagem dentro do contexto social, histórico. E aí, Tylon, você pode colocar o próximo slide, rapidamente, para a gente encerrar. Bom, e aqui a gente tem dois fotogramas, né, do filme Desmundo, que são justamente a cena, né, do roteiro que foi lido anteriormente. Né? E aí eu gostaria que, se alguém quisesse falar alguma coisa em relação ao que vê na imagem, se a associação que vocês fizeram do texto é parecida com a imagem que vocês estão vendo, né? Se vocês imaginaram o barco, o mar, né, a praia, as pessoas. Eloy, e o interessante é que os símbolos, né, na construção do texto, que tinha uma parte que dizia assim, chá, abaixe, né, abaixe o rosto, vai queimar. O sol Eu vai vi que queimar sua estava pele. isso, eu vi que a escrita estava queimar com um C, um R, mas o sentido a gente compreende perfeitamente. E a imagem vai retratar a praia, retratar a moça. Então, essa associação do texto, o sentido e a imagem, ela é perfeitamente casada, essa relação. Né? E a compreensão da linguagem é muito interessante, porque mesmo que a grafia não esteja corretamente, mas a compreensão aí a gente percebe, né, e tem essa compreensão do texto. E fazendo a associação da imagem agora, é bem notório, né, em relação à construção do texto, o entendimento do texto. Isso. Assim, além dessa questão, né, que você colocou, Maria Raimundo, né, dessa associação, né, a gente pode também pensar na questão das divergências, né? A linguagem textual, ela tem uma relação temporal, né? Primeiro, eu tenho que falar, por exemplo, a praia, né, estava próxima, ou o sol vai queimar a vossa pele, né? Quer dizer, eu uso elementos gráficos, né, para uma ideia, né? Então, eu primeiro tenho que colocar um artigo, depois um substantivo, né? Um verbo e uma consequência dessa ação verbal ou desse estado, né? Para pensar uma ideia de que ideia, né? De que é alguém que está, né, ao sol, né, e que pode ali, né, ter uma reação em relação à incidência, né, da radiação solar. Enquanto que na imagem, como a gente observa aqui, a relação é espacial.
né? Eu não tenho aqui elementos sequenciais, como acontece no texto, né? Para observar, por exemplo, que é um barco, né? Que existem pessoas nessa embarcação, elas estão ao mar, né? Que aparenta ser durante o dia, né? Pela claridade da luz que incide sobre a fotografia, e que elas estão ali, muito provavelmente, expostas ao sol, né? Então, embora, né, existam relações entre o texto e a linguagem visual, né, existem diferenciações do código, né, da leitura e também da forma como essas linguagens se apresentam. Então, enquanto o texto ele tem uma relação temporal, por exemplo, para descrever essa cena, eu preciso inicialmente narrar, né, fatos coerentes e coesos, né, para poder criar uma ideia. Né? Enquanto que na fotografia a gente observa de modo espacial, né, as pessoas, né, o rosto, por exemplo, na primeira parte que fala em relação à Auribela, né, que está mais pensando na questão da profundidade da imagem, né, como se estivesse mais ao fundo, né, isolada. Então, aquilo que é descrito no texto, pela imagem, de modo espacial, a gente consegue observar. Então, a imagem, ela lida com a relação da codificação da imagem, ela é uma relação espacial, e a codificação do texto é uma relação temporal. Né? Então, esse é um aspecto muito importante, né, para a gente destacar, e aí eu quis trazer esse exercício, né, para ficar como reflexão a partir do que nós vamos colocar, né, sobre a temática principal aqui do nosso mini curso, certo? Só fazendo uma consideração, que através da imagem podemos também construir a partir da observação e da imagem de cada um. Né? Não sei se vai ser a ideia do texto, mas que observando a imagem vai sair, sim. Aí, já falando um pouquinho, vai entrar a parte do professor, né? Que orientar nesse sentido de dar essas informações para que o aluno consiga perceber, né, essa relação. A imagem ela pode também produzir texto, assim como o texto podem produzir imagens. Né? Então, essa relação entre as linguagens, ela é fluida, né? Mas o importante é que a gente perceba que são relações diferenciadas, né? Enquanto a imagem ela lida com a questão espacial, o texto ele lida com a questão temporal, certo? Okay. Tá, acho que você pode colocar então o outro slide. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, Reinaldo, se quiser falar alguma coisa também, acho que a gente pode. Eu queria, na realidade, só uma colaboração com isso, né? Você tem dois espaços aí, né? Na realidade, duas concepções que vão ser condicionadas, né, e subordinadas ao aprendizado, né? Justamente esse diálogo com as formas de linguagem, esse diálogo, na realidade, com a imagem ou com a escrita, que vai te possibilitar um esboço de espaço, que vai te possibilitar um esboço de temporalidade, é que vai acabar, na realidade, ajudando na produção de formas de consciência, na qual esse aluno ele se realoca. Né? Então, o foco aqui do nosso curso, na realidade, pode passar, inclusive, esse slide, Tyler, vai logo para o terceiro, na realidade, ele tem diretamente a ver com o que a gente quer, na realidade, pensar isso que são consciências, certo? Então, como o próprio John Hewson, né, ele acaba colocando que a consciência histórica vem à tona ao contar narrativas, isto é, histórias que são uma forma coerente de comunicação, pois se referem sobre a identidade histórica de ambos, comunicador e receptor. As narrativas, ou seja,
histórias contadas aqui são produtos da mente humana. Com sua ajuda, as pessoas envolvidas localizam-se no tempo de um modo aceitável para si mesmas. E é justamente nesse diálogo bem aí, em que o aluno, o receptor, o público, o indivíduo com o qual a gente faz o enunciado da linguagem, da comunicação, certo? Desse diálogo mais constante com essas imagens, ou então com essas falas, ou então com o que é escrito, ele começa a elaborar um conjunto de concepções coerentes a partir das narrativas históricas. Então, ele elabora um todo. Tá? E aí está o ponto. Para que o grande problema, na realidade, que nós temos nos dias de hoje, no que diz respeito ao acesso ao aluno, está no ruído da comunicação. Né? Então, você que é o comunicador, ele que é o receptor. Mas, às vezes, tem um ruído nessa comunicação. Certo? E esse ruído ele acontece pelos mais diversos motivos. Pode ter a ver com conteúdo, pode ter a ver com a praxe didática, pode ter a ver com transposição didática, pode ter a ver com os mais diversos focos. Mas a ideia, na realidade, é a gente romper esse ruído. E as diversidades na linguagem, a mudança simbólica, ou melhor dizendo, a mudança de signos de linguagens, pode ajudar a alcançar simbologias distintas, certo? Pode ajudar, na realidade, a talhar um caminho em que o receptor, o aluno, ele consiga formular imagens que vão lhe ajudar a formar consciência, certo? Então, e aqui, sobretudo, para nós, a consciência histórica, ela é extremamente importante aqui na nossa fala, certo? Passa aí, por favor, Taylor. E isso tem diretamente a ver, portanto, gente, com não só com o desenvolvimento de consciência, mas pensar a realidade. É essa interlocução com essas imagens que vão gerar um processo sobre o espaço. É esse diálogo com a grafia, com o falado, com o escrito, que vão fazer com que ele também tenha um naipe de temporalidade e ele racionalize. Então, sendo assim, gente, são imagens, são linguagens, na realidade. São linguagens que a gente tem que fazer, a gente tem que acionar diferentes dispositivos linguísticos e simbólicos que existem dentro da nossa narrativa cotidiana de sala de aula, que vão fazer com que esse aluno apreenda algo. Ou se ele não aprender imediatamente aquilo que você planejou, porque nunca é o que a gente, na realidade, planeja, né? A gente sempre tem os mais diversos comportamentos, os mais diversos reajustamentos. Se ele não compreender isso, mas que ele consiga elaborar imagens, que eu possa colocar assim, talvez, de palatáveis, né? Imagens com as quais ele possa tatear, que ele possa sentir angústia. Né? Tem uma coisa muito importante dessa coisa do cinema, né? Tem um filme que é construído lá no começo do século XX, que é O Trem na Estação. Né? E como o trem na estação assustava, não era um negócio tão simples, galera. É uma coisa que é hoje menos do que um vídeo de TikTok. Tá? Você tem esses vídeos curtinhos aí de TikTok, 20 segundos, né? 25, 30, alguns mais demorados, porque querem se exibir um pouco mais, demora aí 1 minuto, né? Falando as coisas e tudo mais. Mas o vídeo do Trem na Estação, ele tinha pouquíssimos segundos e simplesmente mostrava o diacho de um trem, certo? Chegando até a estação. E todo mundo se assustava, porque eles viam aquela enorme locomotiva chegando, né, até a localidade, que era onde eles estavam, e se assustavam. Né, se levantavam desesperados, né, das cadeiras, saíam correndo porque achavam que seriam atropelados pelos trens e tudo mais. Mas, Reinaldo, isso era lá no começo do século XX. Hoje em dia não é a mesma coisa. Não, a gente continua sendo assim. Certo? Só que nós estamos mais eivados, né, de mídias e tecnologias o tempo todo, mas continua sendo assim. Né? Quantos não são as pessoas, não teve casos em que, por exemplo, agora o adoentado Tarcísio Meira, ou outros atores
relatavam que foram interpelados no meio da rua porque as pessoas confundiam eles com os vilões que eles interpretavam. Certo? Mas você é mal mesmo. Não, mas não sou eu. Certo? Então, assim, você percebe que a imagem, o som, o recurso audiovisual, ele ainda tem gatilhos que acionam, independente de todas as mídias que nos cercam, que acionam formas de linguagem que pegam justamente isso aí que o Eloy e a Maria Raimundo estavam colocando no começo, né? Que acionam um conjunto de gatilhos que tem a ver com linguagens, que acessam recursos simbólicos e que, portanto, podem ajudar os alunos a compreender uma determinada realidade, inclusive a própria ficção. A própria ficção, ela também vai trazer isso. A própria ficção, ela também traz um conjunto de aprendizados. Peguemos O Nome da Rosa. Né? Muita gente, né, que assiste O Nome da Rosa, apesar de ser um dos filmes mais antigos, e todo mundo acha que esse filme já nem que é muito antigo, que nem dá mais para falar sobre ele, para usar para a Idade Média, mas ainda acho ele extremamente atual. Né? Tem muita gente que chega para mim e diz assim, então isso aconteceu mesmo na Idade Média? Não, não aconteceu. O livro inicial, que é o do Humberto Eco, né, ele faz parecer que a coisa era real, que a coisa era verdadeira, certo? O filme é baseado também na mesma premissa. Então, muita gente entende que aquilo era real, mas ele é uma linguagem, mas nos ajuda a entender determinadas premissas sobre o monastério, sobre os padres, certo? Nos ajuda a entender as nossas simbologias presentes sobre a ideia de Idade Média que nós temos nos dias de hoje. E isso é importante. Certo? Então, a própria ficção, ela também ajuda a compreender espaços, ela ajuda a compreender tempos. Eu acho que o próprio filme aí que o Eloy colocou, né, que é esse do Desmundo, é um filme extraordinário. Né? Ele tem uma leitura de enredo romântico do período colonial, da União Ibérica, que é extraordinário. Essa coisa da mistura das línguas que está bem presente, né, no decorrer do filme inteiro, essa presença do cristão novo, que é lá do começo, essa presença do cristão velho, que é o grande latifundiário, que é dono das coisas, mas que tem relação com índias e tudo mais. Certo? É um negócio assim, ou seja, uma ficção, ela também pode te ajudar a entender determinadas premissas que estão no passado, através de o quê? Através de simbologias imagéticas, simbologias que dialogam com imagens, que dialogam com leituras, que dialogam com falas, que dialogam com enredos, que dialogam com narrativas. Né? E assim, portanto, ele pode, inclusive, caminhar para compreender um elemento do passado. Né? Tem um projeto aqui mesmo que o Tylon ele vai falar mais tarde, né? Teve uma determinada fala que um dos alunos da educação básica chegou para mim, acho que a gente tinha assistido um dos filmes sobre escravidão, coisa do tipo, e aí ele perguntou assim, mas era assim mesmo? Né? Ou seja, mas essa fala por si só, ela já significa que, de alguma maneira, esse aluno ele está ruminando, ele está pensando, ele está arquitetando, ele está criticando, ele está repensando esse conteúdo, ele está, na realidade, tentando compreender essa faceta histórica, as narrativas, através de imagens que ele viu, de sons que ele viu, de elementos que o fizeram chorar, ou minimamente que o fizeram sofrer, talvez, junto, e achar aquilo humilhante. Né? Então, assim, isso também ajuda a compreender. Né? Alguém, gente, alguma coisa? Pode passar, Taylor, mas alguma coisa? Então, Reinaldo, muito interessante isso que você coloca, né? Para a gente refletir sobre essa questão de que mesmo com essa diversidade de linguagens, né, que além da questão, né, da linguagem escrita, que foi preponderante, sobretudo até o século XIX, no sentido da revolução tecnológica que vai acontecer em relação, né, à tecnologia das imagens, né, do próprio audiovisual e também dessa variedade de equipamentos que vai poder criar aí linguagens de massa, né, a própria imprensa, o rádio, depois cinema, a fotografia, o cinema, a televisão, né, mas como essa questão da construção da cientificidade da história, né, do conhecimento histórico, ela ainda prevalece no sentido de pensar, né, a partir do Estatuto de Cientificidade da História, né, da ideia de verdade, né, então
esse exemplo que você traz em relação à sala de aula, né, do aluno perguntar se era assim mesmo, né, então, quer dizer, então, isso que está sendo dito é verdade, né, ou é, né, a ideia de trazer o conhecimento histórico, né, essa relação com o tempo histórico, né, porque, pegando ainda o próprio John Russell, que você citou também, né, ele traz uma perspectiva de que a história é ciência, né, e no sentido de pensar, sobretudo, a ideia de que o conhecimento histórico ele só existe a partir do momento em que nós operacionalizamos métodos para a construção do conhecimento histórico. Né? Então, nem tudo que aconteceu no passado é conhecimento histórico, né? É ciência histórica. Né? Só passa a ser ciência a partir do momento em que nós, a partir da metodologia, da reflexão, né, construímos ali um conhecimento. Então, essa relação com a linguagem, ela é um dos elementos que compõe ali a construção do conhecimento histórico, né? Então, o John Russell ele fala muito dessa questão da transição da vida prática para a vida para o conhecimento histórico acadêmico, né? Cientificamente construído, não só acadêmico, porque a gente tem história construídas, né? Conhecimento histórico construído em vários aspectos, né? No ambiente escolar, no cotidiano, por historiadores de ofício, por historiadores de formação, né? Historiadores e historiadoras. Mas essa passagem, né, a linguagem é fundamental para esse processo. Né? E o recurso audiovisual ele entra como justamente um recurso para a construção desse conhecimento. Né? Então, é muito importante essa reflexão em relação à ideia de representatividade, né? Que a linguagem ela é uma representatividade dessa relação. Né? Então, e aí a gente trouxe aqui um gráfico, né, nesse sentido, né? Pensando, sobretudo, essa relação do tempo, né? O presente, passado, futuro, no sentido de pensar a construção do conhecimento histórico dentro dessa multiplicidade de tempos. Então, por exemplo, o Desmundo, ele é um filme baseado num romance, que é escrito mais ou menos na década de 90, o filme é produzido nos anos 2000, e que representa o século XVI no Brasil, né? Então, quer dizer, a gente tem aí uma série de tempos representados, né? A partir de reflexões, de interpretações, né? Que não é a realidade, né? Porém, o recurso da linguagem nos leva a pensar sobre essa realidade, né? A pensar, a associar isso com a realidade, né? Por conta da forma como o conhecimento histórico foi sendo construído, né? Na ideia de buscar uma verdade, né? Um estatuto da história se constitui a partir dessa verdade. E aí, dentro dessa perspectiva, a educação histórica, né? Ela necessita, na verdade, ultrapassar duas barreiras aí, adentrar aí, duas barreiras, na verdade, adentrar dois campos, né? Em relação à questão da linguagem. Uma é em relação a uma linguagem que é eurocêntrica, né? Ela é iluminista, burguesa, né? É baseada na escrita como forma de produção e controle do conhecimento, que é justamente fruto desse processo de construção da ciência moderna e depois do Estatuto da Cientificidade Histórica no século XIX. E que isso ainda prevalece, como o caso, por exemplo, do aluno da escola básica estar sempre associando e pensando, né? Aquilo que é representado pelo historiador é verdade, ou isso aconteceu dessa forma, é isso mesmo, foi dessa forma, né? Nesses questionamentos. Eu acho que a Maria Raimunda também pode depois trazer exemplos em relação a isso, né? No cotidiano da sala de aula. E o Tylon também, na experiência, né? Com o cinema. A outra linguagem, né, a outra questão cultural que essa educação histórica precisa também romper, né, essa barreira, é com relação a essa linguagem que é globalizada, que é massificada em relação à questão do audiovisual, né, e que é baseada em múltiplas linguagens e também em tecnologias da comunicação, né, que é o audiovisual, que é isso que a gente está usando
agora, nesse momento, né? Então, as mídias digitais, as tecnologias digitais, né? Que é fruto já de um desenvolvimento tecnológico, né? E que acaba criando também outras barreiras, né? Outras barreiras nesse sentido. Então, eu acho que essas questões que você pontuou, elas são importantes também para pensar isso, né? Para gerar debates, experiências, né? Que eu acho que é o que, na verdade, a proposta aqui do Binicurso, né? Sobretudo, pensar justamente, debater essas experiências, analisar, né? Esses processos pelos quais a gente vem trazendo, né? Metodologias, reflexões, né? Sobre essa questão, né? Assim, não só como recurso metodológico, mas, sobretudo, como recurso que tem um objetivo, né? Para a sala de aula, para a educação histórica, né? Para aquilo que você colocou lá no começo, para a produção de consciência histórica. Então, Que aí é uma coisa que, inclusive, tem muito a ver com essa imagem, né, que está bem aí, esse gráfico, que é a interposição de 3 tempos, né? O presente, o passado e o futuro. O tempo todo, nós, dentro da história, nós temos uma briga com a temporalidade, certo? E dentro do ensino histórico, isso não é diferente, certo? Só que ela existe em 2 dilemas, né? Um dilema tem a ver com a cronologia dos fatos, que é uma coisa que nós, historiadores, vamos dialogar e discutir constantemente, mas tem a ver também com o porquê do filme e, portanto, com a logística do filme. Certo? O que eu quero dizer com a logística do filme? Que é esse o ponto, na realidade, que interessa bem aqui. O que é essa logística do filme? Que é a logística da imagem, que é a logística da poesia e, portanto, da grafia, que é a logística da peça teatral e, portanto, da dramatização, certo? Que é o porquê fazer, como fazer, tá? O que usar, né? Como dramatizar, como colocar, como exponenciar, como criticar, certo? E, por fim, que é o elemento principal, até onde fazer, certo? Dito de outra maneira, ou seja, eu gosto muito de parar para pensar, pensando os filmes especificamente, que é o grande vetor aqui do nosso diálogo. Hoje em dia nós temos, novamente, o Desmundo. Certo? O Desmundo surgiu depois de uma longa produção, você tem uma obra escrita e tudo mais. Mas em 2001, você tinha uma obra, um filme chamado Caramuru. Tá? Fala sobre o descobrimento do Brasil. É uma piada, né? Ele vive de uma comédia, se eu não me engano é o Celto Mello com Camila Pitanga, certo? Eles estão fazendo uma paródia meio piadista, né? Uma comédia da coisa toda, e eles vão agora parar para pensar isso. Mas eu me lembro perfeitamente bem que esse período, começo do século XX, nós estávamos em grande voga sobre essa ideia dos pecados existentes do Brasil colonial. O lascivo, a ideia da sexualidade presente, inclusive chegou a cair em questões na época de vestibular, né? Hoje em dia a gente tem essa coisa do Enem, que é uma coisa federal, né? Uma coisa federalizada, mas naquele momento você tinha questões de vestibular que ponderavam sobre isso. Então, assim, quando você tem tanto um link social, que é uma questão de vestibular, quanto um conteúdo da história que esboça essa coisa mais da sexualidade presente no mundo colonial, então você tem um filme que dialoga com isso. Ou seja, você tinha uma sociedade que queria, na realidade, repensar essa situação, você teve uma produção fílmica. E essa produção fílmica, ela queria, na realidade, dramatizar, colocar uma linguagem que pudesse interpretar e repensar aquele mundo histórico. Hoje em dia nós temos o Desmundo, que pelo menos para nós, né, para mim e por ela que trabalhamos com Brasil Colônia, certo? É uma linguagem muito melhor do que era essa produção com a Camila Pitanga e o Celto Mello, que é o Caramuru, de 2001. Certo? É uma produção muito melhor, sem dúvida nenhuma. Mas para aquele momento, o presente daquele momento, eles estavam parando para pensar o passado daquele momento. E isso é que eu acho bastante também interessante da gente parar para pensar as questões dos filmes, porque os filmes, eles são ao mesmo tempo uma resposta à sociedade,
certo? Eles são uma resposta à sociedade, podem ser usados para repensar a temporalidade da sociedade, certo? Eu uso muito dentro de sala de aula, né, o Pantera Negra, certo? Volta e meia eu uso. Nossa, quem é meu aluno aí sabe perfeitamente que eu não tenho criatividade alguma. Todas as minhas disciplinas eu utilizo o Pantera Negra. Certo? E o Pantera Negra, ele não seria possível em 2000. Ele é uma possibilidade dos dias de hoje. Você tem crítica étnico-racial e tudo mais, e você quer pensar uma sociedade africana. É claro, no mundo ficcional, mas serve para parar para pensar características. O que eu estou querendo, na realidade, parar para pensar aqui? É de que essas linguagens, esses recursos, eles funcionam imediatamente como articulações que vão fazer com que a gente abra espaço para dialogar dentro do ensino de história propriamente dito. Certo? Passa aí o Tylon, por favor. Então, se você tem esses tempos, né, que precisam ser pensados. Mas, é claro, sempre a gente precisa, na realidade, tentar entender essa questão dessa linguagem propriamente dita. Que linguagem é essa? Como ela funciona? O Eloy já começou abrindo ela, anteriormente, já deu um perfeito exemplo aí de algumas coisas, né, e agora a gente tem essas considerações imediatas aí. Eloy? Certo. Então, essa questão da linguagem, né, ela precisa ser dialogada, refletida, né, justamente para que a gente possa introduzir na cultura escolar, né, criar, na verdade, uma cultura escolar, né, que rompa, né, de ruptura, na verdade, com esses dois elementos culturais aí que eu pontuei, né, com essas duas relações culturais de linguagens, né. Uma é a preponderância do texto, né, e a outra é a preponderância em relação a uma cultura de massa, em relação a uma cultura audiovisual, né, mas que também é produzida, né, dentro de uma relação histórico-social. Né? Então, quando o Reinaldo traz os exemplos em relação à Pantera Negra, Caramuru, ele está mostrando justamente isso, né? Essa produção da linguagem, ela está relacionada com a questão temporal, né? De como do contexto, né? Histórico em que ela é construída, né? Da questão temporal em que ela é construída. Né? Então, e aí, né? Quer dizer, a ideia é que, além dessa questão, né? De refletir sobre a questão da linguagem, refletir também a questão da linguagem para uma cultura escolar, né, de ruptura com essa cultura escolar aristocrática, também relativa, sobretudo, a esse contexto, né, ilustrado, né, do iluminismo, e também de uma cultura escolar erudita. Né. E aí a ideia é trazer, né, justamente, dentro do uso dessas linguagens e também do próprio audiovisual, né, uma cultura escolar que possa usar da linguagem da cultura visual, né, de modo mais realista, né, de valorização do educando, né, também da questão, né, de associação com o contexto cultural, étnico-social, né, ou seja, justamente de uma acessibilidade da condição de cidadão, né, desse aluno e dessa aluna. Então, por exemplo, quando o Rinaldo traz o exemplo em relação à Pantera Negra, né, é justamente a ideia de que a questão da linguagem, se ela não for pensada, né, na prática escolar, né, no exercício ali, na construção de uma educação histórica, né, de modo de ruptura com essas barreiras, né, ela acaba caindo justamente aí num cotidiano, né, de uso, né, e que não vai romper com essas questões. Né? Então, a linguagem, né, ela é entendida como um sistema simbólico fundamental, né, em todos os grupos humanos, né, como eu falei, acho que no início,
é elaborada justamente no curso da História Social, né? Ela é historicamente, socialmente construída e organiza signos em estruturas complexas e desempenha um papel imprescindível na formação das características psicológicas humanas. Então, a linguagem, ela designa os objetivos do mundo externo, né? Então, por exemplo, faca designa um utensílio usado na alimentação, né? E aí as ações desse utensílio é como cortar, né? Ou também pode designar outras ações, né? De outros utensílios ou de outros objetos, né? Ou processos químicos, físicos, né? Como ferver, né? Andar. E também designa qualidades de objeto, né? Por exemplo, afiado, áspero. Né? E também se referem às relações entre objetos. Então, retomando um pouco do que eu falei no começo, né? Essa relação da linguagem, ela está associada, primeiramente, à resolução, né? De processos de conhecimento a partir do próprio desenvolvimento da inteligência humana, né? Da representação gráfica do mundo e da própria representação gráfica dos sons, né? Pensando a questão do texto. E pensando a questão da imagem, né? A representação também, né? Do ponto de vista espacial, né? Aí do recurso, né? De uma linguagem audiovisual também para essa representatividade. Então, a linguagem, ela evoca relações sociais, né? E aí, mais uma vez, ela, ao mesmo tempo que ela aproxima, né, ela insere culturalmente, ela também segrega. Então, esse é um ponto muito importante para a gente refletir. Pode passar, Thay. A sequência dos... Então, a linguagem, né, enquanto recurso da humanidade, né, ela imprime aí três mudanças essenciais, né? A primeira é que a linguagem ela permite lidar com os objetos do mundo exterior, mesmo quando eles estão ausentes, né? Então, por exemplo, o texto sobre a chegada ali daquela embarcação na praia, né? E a imagem, ela nos permite pensar esses objetos, mesmo que a gente não esteja tendo contato. Nós não estamos numa praia, né? Nós não estamos naquele barco, né? Mas a linguagem escrita, a linguagem visual, ela nos evoca para essas questões, né? A partir das nossas experiências, né? Outra questão é também o processo de abstração e generalização, né? Então, é possível analisar, abstrair, generalizar as características dos objetos, eventos e situações presentes na realidade, né? A linguagem ela não só designa os elementos presentes na realidade, mas também ela fornece conceitos e modos de ordenar o real em categorias conceituais, né? Então, por isso, o passado ele existe enquanto questão, né, temporal, nós somos sujeitos históricos, né? Mas a construção do conhecimento histórico ele só se dá a partir da operacionalização da linguagem. E aí pode ser escrita, pode ser visual, né? Sonora, né? Ou digital. Né? Mas porque existe um processo de abstração e generalização, né? Dentro da construção dessa linguagem. E, por último, a função de comunicação entre a humanidade, né? Então, ela garante como consequência a preservação, né? Aí, acho que talvez nem mais tanto essa ideia de preservação, mas a ideia de memórias, né? De guardar memórias, né? Ou lugares que evocam memórias, né? Ou imagens, textos, né? A transmissão também dessas memórias, né? Dessas comunicações, e a assimilação de informações e experiências acumuladas pela humanidade ao longo da história, que aí é a questão do aprendizado, né? Então, é através da linguagem que é possível propiciar esse aprendizado histórico, né? Então, o aluno, a aluna, ele aprende historicamente a partir da operacionalização
da linguagem na construção desse conhecimento histórico. Então, pode passar, tá? E só uma rápida observação, gente, mas aí, sem novamente reduzir, percebo muito bem o que a gente está colocando, gente. O sentido aqui é linguagem lato sensu, certo? Não é, porque muita gente diz assim, então vamos utilizar texto. Não, não é isso. São as diferentes formas de expressões humanas que intercambiam conhecimento entre os indivíduos. Então, você quer aquilo novo, vamos voltar para a ideia, né? O indivíduo que faz a locução, o indivíduo que é aquele que emite a mensagem, o indivíduo que recebe a mensagem. Quais os caminhos aí? Você tem várias instrumentalizações de linguagens que nós podemos ter. Então, assim, não vamos limitar a coisa, a ideia extremamente reducionista. Então, o cinema é uma linguagem, certo? O teatro é uma linguagem, o HQ é uma linguagem. Certo? Porque, no geral, as linguagens, elas envolvem isso, né? Que ela, inclusive, vai retomar agora com Linguagens essa no ideia de plural, né? linguagens. Pronto, perfeito. Linguagens. Não vamos entender a coisa sectariamente, tá? Aqui nós estamos, na realidade, discutindo formas de representação de signos que, notadamente, serão lidos pelos seus alunos. E essas linguagens, elas chegam aos diversos indivíduos, aos diversos alunos. Tanto aqueles que têm diferentes manifestações de questões mentais, né, de questões especiais, na realidade, inclusivas, né, quanto aqueles que têm, por exemplo, diferentes facetas raciais ou de classe, ou então aqueles mesmos que têm, por exemplo, uma forma de autismo, uma forma, ou seja, essas diferentes formas de linguagem chegam até esses diferentes indivíduos. Agora, cada indivíduo vai pegar essas imagens no decorrer do seu tempo, certo? Da sua pessoalidade. E é justamente na interlocução com o que ele também aprendeu que você também vai o quê? Ensinar, certo? Você vai trazer o problema imediatamente para a coisa, certo? Uma vez nós estávamos falando sobre isso já há muito tempo, foi quando eu comecei a dar aula, na realidade, né? Lá na época dos dinossauros. Então, eu me lembro que eu estava numa escola, que era uma escola carente, eu prestava serviço para essa escola, e até lá era uma zona periférica daqui de São Luís, Maranhão Novo, né? Inclusive tem um grande saudade desse tempo especificamente, lá do Maranhão Novo. Eu me lembro que era de um curso pré-vestibular carente, e aí teve um breve filme que eu acabei colocando para um conjunto de alunos, né? E o filme enfatizava, era um pequeno documentário que enfatizava a morte dos índios, né? E aí um dos alunos pega e diz assim, mas como é que eles morreram? Era a gripe, mas como é que a gripe mata? Né? Ou seja, a gente tem agora, nesse momento, um momento pandêmico específico, uma alta discussão sobre isso, é outro momento, mas naquele momento não era isso. Então a pessoa assim pensava, a gripe mata, a gripe é capaz de matar, certo? Então, assim, as brincadeiras foram um monte, né? A gente entrou num diálogo lá que a gente foi parar para pensar do que a gripe mata. Então, assim, tudo porque houve uma linguagem, bem ali, que foi um documentário, que saiu para uma outra linguagem, que era a interlocução que nós estávamos fazendo com o jogo de símbolos, que produziu uma outra linguagem, certo? Que foi uma linguagem escrita e textual. Então, são diferentes linguagens. Os teus procedimentos, as tuas metodologias, é claro, você vai definir e tudo mais, mas é importante que a gente entenda que você trata com simbologias, certo? E aí simbologias de imagens, falas e poesias, elas também ajudam você a compreender e a formar consciências, e ajudar na formação de consciências, né? Isso é importante ser dito, certo? É daí que vem, inclusive, essa fala dele, essa partezinha, que a linguagem é um sistema, portanto, de signos que possibilitam intercâmbio social entre indivíduos que compartilham desse sistema de representação da realidade. E é bem ali a gente compartilhando não somente o que está na representação da casa, casa morada, casa meu lar, casa lugar para onde eu retorno para os meus familiares, mas também no jogo que a gente faz no decorrer aqui da nossa vida. Né? E daí vai saindo inúmeras outras coisas. Né? É por aí também parar para pensar, né, a lógica. Eloy?
justamente, né? A relação, né, que a linguagem possibilita, né, justamente dentro desse sistema, né, de signos, esse intercâmbio social, né, essa comunicação, né, e aí, nessa perspectiva, né, ela é socialmente e historicamente produzida. Então, e isso precisa ser pensado, precisa ser refletido, né, ou seja, pensar a ideia das linguagens no plural, né? Aqui a gente está, claro, agora a gente vai, né, afinilar mais para a questão do audiovisual, sobretudo do cinema, né, e também de outros recursos audiovisuais, mas existe uma variedade dentro desse campo, né, da linguagem, que é justamente de não ficar limitada a esses dois cenários, esses dois mundos culturais, né, que é com relação ao texto, né, e com relação também ao próprio audiovisual, né. A variedade de linguagem ela extrapola, porque, por exemplo, a gente tem questões também de pessoas por exemplo, com surdez, né, com cegueira, e que necessitam de outras linguagens, né, para que justamente esse intercâmbio social aconteça, né? Então, existem uma multiplicidade, né? Aqui a gente está pensando, né? E aí o Reinaldo chama a atenção justamente para isso, para que a gente não coloque a coisa de modo muito limitado, né? Mas a gente está falando aqui de uma relação, do processo de construção dessa linguagem, né, dentro do campo da construção do conhecimento histórico, né, escolar e também do conhecimento histórico, né, historiográfico, científico, mas existe aí uma variedade de relações, né, de produção de linguagem, porque a linguagem é justamente um sistema de signos que possibilita esse intercâmbio social. Então, pode passar aí, tá, para o próximo slide, né? E aí, esse sistema simbólico, né, entendido como sistema de representação da realidade, especialmente a linguagem, ela funciona como elemento mediador, né, que permite a comunicação entre os indivíduos, o estabelecimento de significados compartilhados, né, por determinado grupo cultural, a percepção e interpretação dos objetos, eventos e situações do mundo circundante. Então, quer dizer, a, a educação histórica ela está dentro desse processo de construção simbólica, né, da relação dos sistemas simbólicos. E isso é feito justamente a partir da relação com a linguagem, né? Por exemplo, quando eu crio representações da realidade, né? Ou eu levo, na verdade, o meu aluno, minha aluna a refletir sobre essas representações, né? Como é que esse tempo, por exemplo, em relação à questão, né, das sociedades indígenas que o Reinaldo colocou, né? Como é que eu represento, como é que eu posso refletir sobre essa questão, né, de uma pandemia, uma epidemia, né, do vírus da gripe numa comunidade indígena, do século XVI, por exemplo, século XVII, né? E como é que eu represento isso? Como é que isso está representado diante da relação da linguagem, né? Que comunicações essa representação ela estabelece, né? Que mediações, por exemplo, a linguagem ela proporciona, né? E aí a sala de aula ela se torna também uma linguagem, né? No sentido de que os recursos que eu utilizo, as relações que eu estabeleço ali para a construção do conhecimento histórico, né? Ela está associada justamente a essas questões, né? Então, de comunicação, né? De estabelecer significados, de compartilhar informações, impressões, ideias, né? Reflexões culturais, de grupos culturais, né? Da sociedade de modo geral.
e também de gerar essa percepção e interpretação, né, que é justamente esse aprendizado, né, esse aprendizado histórico, né, ou seja, a ideia é justamente fazer dessas linguagens, né, um recurso para esse processo de ensino-aprendizagem, né, dentro dessa questão da educação histórica. Então, o John Russell, ele trabalha muito nessa perspectiva da aprendizagem histórica, né, e aí há uma série de autores que vão beber na fonte dessa interpretação, né, e dizer, olha, nós aprendemos historicamente, né, assim como se ensina, né, o indivíduo, o ser humano, ele é letrado, ele é ensinado a decodificar a linguagem, né, ele também aprende historicamente, né, então esse aprendizado historicamente, ele se efetiva a partir do momento em que essa relação, claro, que não é uma relação limpa, perfeita, né, como o Reinaldo colocou, né, todo o processo de relação da linguagem, de troca, de comunicação, ele possui ruídos, mas o processo gera essa percepção, essa interpretação e reflexões, né, sobre a questão social, sobre o mundo circundante, né, sobre o contexto em que aquele aluno, aquela aluna está inserido. Então, a linguagem, não só a audiovisual, mas a que a gente vai adentrar aqui, né, por conta das experiências que nós vamos tratar, elas são fundamentais, né, e elas são múltiplas, né, elas são, na verdade, polissêmicas, né, a linguagem é polissêmica. Então, são essas questões de início que a gente quis trazer do ponto de vista conceitual, né, e teórico sobre a questão da linguagem. Passa aí, Não. Tyler. Que aí já é. Então, assim, só para a gente, antes de Como é que está passar, nosso tempo? estamos aqui com 7, né? 7 horas a gente deveria terminar, podemos aí ter ainda um tempinho de diálogo, acho que a gente poderia talvez responder qualquer dúvida aí que tenha dos nossos alunos, né? Dos nossos cursistas aqui. Temos gente do Ceará, né? Da UESP, né? A Brenda, que é da UESP. Temos aqui a Francisca Valquerlânia, né? Que é da Universidade Estadual do Ceará. Temos a Laura Alice, da UESP. A Delfina, que é a nossa monitora, também é do Sesc UEMA. O Michael, né, que é residente aí da UEMA do Campo de Caxias, certo? E temos o Gustavo Henrique aí da UESP, temos a Vanessa da UESP também, a Janaína, né, residente pedagógica da UESP, a Luciana do Ceará, e assim vai indo aqui, né? A Amanda de Caxias, a Fernanda Sueli, também tem uma galerazinha boa aqui. Temos a todo 39 participantes agora, daqui a pouco nós estávamos com 42 participantes, e a Dalvaneide também, Ceará, e a Luzia, né, também do Ceará. Então, gente, se vocês tiverem algum questionamento, alguma provocação, alguma coisa, vocês podem botar aí no chat, que a gente vai resolvendo alguma coisa, certo? Se a Maria Raimunda quiser também traçar alguma coisa, aí fique à vontade, viu, Maria? Também, se quiserem fazer alguma pergunta, né, podem ligar o microfone e falar também, né? Bem, esse é o bom do Google Meet, que ele fica aberto aí para você também fazer as considerações de vocês, que vocês acharem pertinentes, né? Só para completar aqui, porque essas mídias, elas, a maioria delas não são produzidas com essa finalidade educacional, não é isso? Mas, como é feita e são produzidas pelo homem, elas podem sim ser usadas com essa finalidade, porque já que tudo que é produzido pelo homem vem da sua influência de vida,
é contada a sociedade, a história da sociedade, de vida de uma sociedade, de um povo, é realizada através de conceitos científicos. Então, eu acredito que tudo que é feito pelo homem, de certa forma, nós devemos utilizar essas mídias para desse sentido educacional, porque lá, dentro de uma produção do filme, né, o filme em si, ele não tem essa finalidade, mas podemos utilizar de forma procurar meios, né, através de roteiro, analisar esse filme. Eu não vou adentrar muito essa parte agora, porque vai ficar para a gente poder trabalhar amanhã. Mas, assim, só relatando que o professor Eloy falou, em relação que não só essa questão do texto, né, do filme, não são só essas duas formas de linguagem, mas há muitas, né? Há muitas formas de a gente estar trabalhando com esses recursos para a gente poder estar trabalhando em sala de aula. E eu acredito que toda a mídia que é produzida, que não seja a finalidade dela é educacional, mas que, de certa forma, o professor, analisando com antecedência, lógico, e que ali ele possa observar que vai ajudar no processo educacional, pode ser, sim, usada com essa finalidade, porque ali vai contar a história de um povo, os conhecimentos de uma sociedade. O que nós temos que fazer mesmo é analisar a veracidade, porque o professor, principalmente dos fatos históricos, e está associando, porque através disso, os alunos ele vai perceber que não é só aquela história local, aquela história da comunidade, mas ele vai perceber elementos de uma outra sociedade, através daquele filme, daquele vídeo e dessas mídias. Tá? Só para a gente poder completar a fala de vocês, né, em relação a isso, porque tudo que pode servir de benefício para a educação, para a sala, para a aula, nós devemos usar, sim, de certa forma, ter esse cuidado, né, em relação à escolha desse recurso. É esse o ponto que, na realidade, a gente quer que vocês entendam. O que nós estamos falando aqui ponto 1, olha, a linguagem, ela é tudo. Né? Ela está inserida dentro de um sistema simbólico. Né? Ela está ali. Nós fazemos isso constantemente. O nosso uso corriqueiro, certo? O nosso uso cotidiano, ele está inserido num sistema simbólico que é de representações. Mas você também, dentro de uma sala de aula, para além da linguagem, da transposição didática normal, que envolve isso que a gente pode chamar ocasionalmente, metodologicamente, de aula dialogada, certo? Ou que alguns professores mais tradicionais que não aceitavam muita participação do aluno chamavam de aula expositiva, mas que hoje em dia a intenção é a interação, é a conversa com o aluno e assim por diante, a gente chama de aula dialogada, gera aqui um modelo de linguagem. E aqui nós temos uma forma de linguagem. Mas a gente pode instrumentalizar ainda mais. Como pode ser essa instrumentalização? Ela pode ocorrer de diferentes maneiras. Certo? A mais clássica, a mais visível, a mais objetiva que nós temos é, portanto, a linguagem de reprodução audiovisual. Tá? Que muitas das vezes nós conseguimos falar da palavra cinema, mas não se resume só a cinema. Você pode fazer, por exemplo, um jogo de um rap, certo? Você pode fazer, por exemplo, uma jogada em cima de um funk, certo? Você pode trabalhar com músicas ali do começo do século XX, certo? E assim por diante. Então, existem, na realidade, instrumentalizações diferentes para essas linguagens, com as quais você quer, dependendo do objetivo da sua aula, fazer com que o aluno ele apreenda um determinado conteúdo, ele possa dialogar com esse conteúdo, ele possa contextualizar um conteúdo e, portanto, formular consciência histórica, certo? Essa é que é a grande questão, né?
da coisa como um todo. E aí? Tem um comentário, né, no chat da Fernanda Sueli. Ela diz justamente essa questão que corrobora com o que o Reinaldo falou, a Maria Raimunda também, né? Que essas linguagens visuais, elas são muito interessantes para se trabalhar com os alunos, né? Que costumam chamar bastante atenção dos alunos e gerar bastante interação, né? Analisando bem como vamos utilizar, né? Então, isso tem que estar relacionado ao objetivo, né, da prática educacional, né, das habilidades e competências que vão ser ali desenvolvidas, né, no processo do ensino-aprendizagem. E isso que a Maria Raimunda coloca, né, e o Reinaldo também, é justamente não fazer com que se crie uma barreira, né, em relação a essas linguagens, mas que elas sejam recursos, né, claro, instrumentalizados, pensados, né, dentro de uma lógica de produção e construção do conhecimento histórico, de uma prática educacional, né, pensando a sala de aula, a própria aula como uma construção, né, da linguagem, de comunicação, de troca, né, de conhecimento, e aí essas linguagens elas precisam estar muito bem pensadas, né, concatenadas com os objetivos e as habilidades e competências que vão ser ali desenvolvidas. E aí vale inclusive dizer assim, olha, o importante é fazer a correlação dessa linguagem com o objetivo que você quer para a sua aula, certo? Isso tem que estar bem focado, isso tem que estar bem concentrado, porque, por exemplo, eu já vi coisas muito loucas, né? A pessoa estava dando aula sobre feudalismo da Idade Média, e aí bota um videozinho de 5 minutos com aquele esquilinho do Madagascar não, da Era do Gelo, certo? Em que a ideia é falar que você pode conseguir tudo que você quer. Tá, mas o que isso tem a ver com a aula? Tá? Você estava falando sobre o feudalismo, você vai utilizar o esquilinho da Era do Gelo, isso não faz sentido, certo? Isso não faz muito sentido. Você tem que fazer interlocução, na realidade, entre o conteúdo da aula, o objetivo que se espera também da, da construção do conhecimento ali naquele momento, certo? Com esse recurso, com essa linguagem, com essa instrumentalização, certo? Agora, claro, tem professores que resolvem, amanhã a gente pode retomar essa discussão com mais vagar, mais calma, na fala do Taylor e na fala da Maria Raimunda, mas, por exemplo, tem essa coisa de alguns professores, eu só tenho 50 minutos, eu tenho 50 minutos de aula, não dá tempo. Então, aí tu tem que parar para pensar o modelo da coisa. Obviamente, você tem duas escolhas aí. Ou você recorta o filme e transforma, na realidade, um filme em sketches, aquele momento específico que tu queria que o aluno visse, que tu queria que o aluno presenciasse, mas ele desarmoniza a obra, certo? Ele desarmoniza a obra, porque o impacto da obra é fazer com que a pessoa ela se sinta no lugar daquele que está vivenciando, né? Do indivíduo que é o protagonista, né, do filme em si. O objetivo é esse. A linguagem e a leitura daquele momento específico é fazer com que você se coloque no lugar do protagonista. No momento que você se coloca no lugar do protagonista, você é capaz de sentir o pesar pelo protagonista ou a felicidade do protagonista, se incomodando se ele está sendo excluído, ficando feliz com ele se ele está sendo aceito, certo? E na hora que você recorta o filme, você tira parte do protagonista, você tira parte do enredo, certo? Mas também dá, porque às vezes você só tem 50 minutos de filme, né? E você só tem 50 minutos de aula, então você tem que fazer valer esses 50 minutos. E aí você tem que parar, então, para, às vezes, estar recortando determinados filmes e botando aquelas partes que são realmente gritantes, que é o que você queria, às vezes, que o aluno presenciasse, visse e acompanhasse. Bem como você tem que fazer a correlação com o ano letivo, né? Não dá para fazer qualquer coisa.
Eu não posso botar determinados conteúdos no ano letivo que não cabe aquele conteúdo, certo? Então, você tem que também parar para pensar isso, né? Você tem um foco com a coisa que deve ser bem planejada. A linguagem, ela não existe ao léu, né? Como é que a gente vai se comunicar direito se a pessoa está falando em alemão e você está falando em português? Não, tem que ter um começo, meio e fim, tem que ter um ponto, né, com o qual você quer alcançar especificamente, né? Eu acho que tem mais algum questionamento, mais alguma consideração? Para o compartilhamento, Taylor, por favor. Aqui no chat não, mas não sei se alguém gostaria de... Tá, enquanto vão pensando aí, vocês podem levantar a mãozinha ou mesmo abrir o microfone, gente, para fazer qualquer consideração. Só lembrando, a lista de frequência está aí no chat, certo? Vocês podem preencher a lista de frequência que está aí no chat. Oi? Alguém ia falar? Não, acho que foi... Tá. Quem quiser, só abrir o microfone, levantar a mãozinha e falar alguma coisa. E aí, amanhã, galera, nós Foi vamos ruído na utilizar... comunicação. Ruído da O linguagem. ruído da comunicação, exatamente. Amanhã nós vamos utilizar esse mesmo link de hoje. Já mandei o link corrigido, aí foi um erro, na realidade, de repasse dos links, teve um probleminha. Então, por favor, eu peço para vocês que conhecem as pessoas que estão envolvidas aqui nesse mini curso, repassem para essas pessoas, tá? Esse link de acesso para poderem fazer parte aqui do mini curso. E, novamente, eu digo, foi gravado aqui, então daqui a pouco a gente vai botar no canal Linguagens da História, certo? E também nós vamos disponibilizar para o pessoal da coordenação, que pode, para aquelas pessoas que perderam, podem assistir esse elemento de hoje, certo? Dúvidas? Questionamentos? Considerações? Não? Então, Eloy? Bom, então, agradecer, né, a participação de todos e convidá-los, né, para amanhã a gente continuar aqui com essa discussão, né, pontuando essas questões e adentrando mais sobre o audiovisual, né, com o Tyron, a Maria Raimunda, certo? E é isso. Até amanhã. Nós nos vemos Até aqui amanhã. amanhã novamente, certo? E até a próxima. Tchau, Até tchau. amanhã. Até amanhã. 10 horas, né, amanhã? Isso. Sim, 10 horas. 10 horas. 10 horas. das 10 às 12.